bem-vindo. Estamos chegando hoje à lição de número 13 do nosso trimestre. Já estamos quase no fim. Esse trimestre temos 14 lições. E nessa semana vamos estudar um pouquinho sobre o juízo de Deus, o processo do juízo. Nós sempre falamos que haverá um juízo. No entanto, quando estudamos a Bíblia com detalhes, percebemos que o juízo tem algumas fases, basicamente 3 fases. E o juízo divino é uma realidade também. Muitas vezes as pessoas tentam dizer que não haverá um juízo para os filhos de Deus, para os convertidos, em outras palavras, para os justos. E eles se baseiam em alguns textos bíblicos, como João 3, verso 18, que diz que aquele que nele crê não é julgado, né? E precisamos entender isso um pouco melhor, né? O texto que ilumina essas questões é o texto de João 5:24. Eu leio na Nova Versão Internacional esse texto, diz assim: quem ouve, disse Jesus, a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então o sentido não é que ele não é julgado, é que ele não é condenado, porque o texto bíblico também diz em Romanos que nenhuma condenação, no sentido de sentença, nenhuma condenação há para os filhos de Deus, para os justificados pela fé. Então, não quer dizer que não haverá juízo. Então, é uma realidade presente, isso tem que ser estabelecido, porque há gente que diz que você não será julgado. Ora, quando eu aceito a Cristo, eu já estou sendo julgado. Quando eu rejeito a Cristo, eu estou sendo julgado também. A Bíblia deixa claro que todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus, né? Embora sejamos salvos pela graça, nós somos julgados pela fé, né? A nossa fé tem que ser alguma coisa efetiva, né? Pela fé, na verdade, e eu quero dizer o seguinte, alguém pode contestar, o pastor disse que somos julgados pela fé e não pelas obras. Somos julgados pelas obras, mas o que são as obras? São a prova da nossa fé. São a prova de que a nossa fé é efetiva, é eficiente, a nossa fé é verdadeira, não é uma fé falsa. É o que Tiago disse, né? Nós provamos a nossa fé pelas nossas obras, né? Esse juízo envolve condenação, mas esse juízo também envolve vindicação do ser humano. O que queremos dizer com isto? Porque o juízo de Deus ele tem dupla face. De um lado, condena os ímpios, os maus, e de outro lado, justifica os justos, prova que eles estavam certos na sua caminhada. Esse é o sentido, né? Vindicação, ou proteção, ou defesa, melhor dizendo, né? Então nós vamos começar com a primeira fase do juízo. Qual é a primeira fase do juízo? É que está acontecendo agora. É o que chamamos de juízo pré-advento. É o juízo que ocorre antes de Jesus voltar. Jesus voltará para julgar. A Bíblia diz que Jesus vem para dar o galardão. Logicamente, antes dele chegar aqui, há um juízo para saber quem vai se salvar e quem vai se perder, baseado no critério de Deus, né? E é interessante que, se você analisar toda a Bíblia, Deus nunca emite um juízo sem antes verificar, sem antes julgar, sem antes investigar. Então você toma, por exemplo, Gênesis 3:9. Aí está a ideia do juízo investigativo, ou a ideia do juízo pré-advento. Então, em Gênesis 3:9, Deus chega para Adão e diz: Adão, onde você está? Adão acabara de pecar, e agora Deus vai confrontá-lo com o seu pecado, com o seu erro, com a sua injustiça. E Deus diz: onde você está? Nessas palavras de procurar Adão e Eva, Deus estava fazendo uma espécie de juízo. Então, o juízo sempre precede a sentença. E depois disso é que vem a sentença, que eles foram expulsos do Jardim do Éden por causa do seu pecado. Ok? Você vai, por exemplo, para Noé, né? Mais adiante, em Gênesis 6. Você vê que Deus não destrói o mundo sem antes Noé pregar 120 anos, né? E Deus não contende com o ser humano para sempre. Então chega um momento que deu um basta. Ou seja, o juízo começa ali, mas antes Deus fez toda uma verificação, um acompanhamento e, ao mesmo tempo, uma pregação para que o homem aceitasse a sua verdade. Um outro texto, que é Gênesis capítulo 11. Gênesis 11 é a história da Torre de Babel.
Deus não destruiu a Torre de Babel, ou pelo menos não dispersou, não trouxe confusão para que a Torre de Babel não prosseguisse, que é um juízo de Deus também, sem antes descer e ver o que estava acontecendo. Esse ato de descer e ver o que estava acontecendo é um ato de juízo, é um ato de verificação, é um ato de constatação. E isso não é bom para Deus, isso é bom para nós, mostrando que tudo que Deus faz é com justiça. Mesmo os ímpios perecerem no final, é um ato de justiça de Deus, né? Então você tem também na história de Sodoma, né? E o texto de Lucas 20:35 é muito interessante. Jesus fala da ressurreição e ele diz assim: aqueles que vão ser havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição. Quando ele fala de havidos por dignos, quer dizer que há uma verificação, há um juízo antes para saber se eles são dignos ou não de ressuscitar. A isso chamamos de juízo pré-advento ou de juízo investigativo, né? Então, é algo muito interessante, né? E aí, um outro argumento em cima disso é o seguinte: se a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, que é a recompensa dos justos, segundo Apocalipse 20, versos 4 a 6, então tem que haver uma verificação anterior para comprovar esta primeira ressurreição, o que chamamos de juízo pré-advento, né? É o famoso texto, a parábola de Mateus 22, do homem que entra na sala da festa, o rei que entra na sala da festa, e ele percebe que ali alguém não é digno de estar ali. E essa pessoa é retirada dali. Esse é um ato de juízo e é uma espécie de simbolismo do que vai acontecer no tempo do fim com o juízo pré-advento, que nós entendemos, baseado na profecia de Daniel 8,14, que já está ocorrendo, né? Há uma investigação dos convidados do casamento, há um juízo sobre eles, e um deles é visto que não estava com as roupas apropriadas para aquela festa, e ele então é retirado da festa, né? E esse juízo é um juízo duplo, porque ao mesmo tempo que ele desmascara o anticristo, segundo Daniel 7:26, diz que o tribunal vai julgar a ponta pequena, que é o próprio anticristo, ele também vindica os justos, né? Porque o texto de Daniel, que fala do juízo investigativo, que é Daniel 7, verso 22, diz que o juiz pronunciou uma sentença a favor dos santos do Altíssimo. Esses santos que no decorrer da história foram perseguidos, foram mortos, e Deus diz, não, eles estão corretos, eles são certos. Então, volta aquela ideia de juízo na Bíblia, que é juízo para punir os maus, mas para vindicar e defender os justos também. Então, o juízo não é uma coisa ruim na Bíblia, é uma coisa boa para os que são bons, né? Para os que aceitam a Jesus, que é bom, né? Bom, depois nós temos, então, esse primeiro juízo que vai levar para a volta de Jesus. Jesus vem e vem para dar a recompensa. A Bíblia diz que ele vem para dar o galardão. Galardão é recompensa, né? Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E então você tem, na sequência, depois da volta de Jesus, segundo o Apocalipse 20, nós entendemos que há o juízo do milênio, o juízo milenar. Depois da volta de Jesus, começa o milênio e com ele também começa um juízo no céu. Esse juízo está prefigurado em Apocalipse 20, versículo 4, que diz que tronos, João viu tronos lá, e ele diz isso durante o milênio, né? E se assentaram aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar, né? Esse juízo é uma espécie de oportunidade para os salvos. Quem estiver lá vai saber por que fulano se perdeu, por que fulano se salvou, né? Vão verificar a justiça, vão verificar o amor de Deus em salvar, né? E aí isso vai ocorrer no período do juízo, né? E a última fase, então? Então nós temos o juízo antes da volta de Jesus, nós temos a volta de Jesus, que é a recompensa, nós temos um juízo que é um juízo de verificação durante o milênio, apenas uma constatação para ver se as coisas são de fato assim, um juízo de verificação, podemos chamar assim, e então termina os 1000 anos, e aí vem fogo do céu sobre os ímpios, a Nova Jerusalém desce, Apocalipse 20 e 21, né? E aí os ímpios são mortos. A esse juízo chamamos de juízo executivo, que é a fase final do juízo, porque aí os ímpios que estão mortos, que morreram no início do milênio, vão ressuscitar e agora vão querer atacar a cidade e eles vão ser fulminados, vão aniquilados então pelo fogo eterno, o verdadeiro inferno, né?
que a Bíblia fala, o famoso fogo eterno, não o inferno popular que alguns acham que existe hoje, mas haverá o fogo que vai determinar e vai destruir o mal para sempre, segundo o Apocalipse 20, dos versos 7 a 15, haverá aniquilação do pecado dos pecadores não arrependidos, né? Então, a última pergunta que eu deixaria para você, analisando as 3 fases do juízo, o juízo pré-advento, ou o juízo investigativo, o juízo do milênio, que é um juízo de verificação, e o juízo final, executivo, onde o mal vai ser, de fato, aniquilado, depois do milênio, a pergunta que eu lhe faço para você discutir com seus alunos é o seguinte: a participação dos justos ou dos santos nos juízos, no juízo de Deus, especialmente durante o milênio, vai confortá-los em relação aos perdidos? Então, por exemplo, se você está lá julgando e aparece um parente seu que se perdeu, infelizmente, isso vai trazer para você um conforto? Sinceramente, eu creio que sim, porque a gente vai ver que aquela pessoa, de fato, se perdeu porque ela quis. E nós vamos atestar ali o amor, a justiça de Deus de forma muito clara, inequívoca. Hoje, humanamente, com o véu que nós hoje temos, nós não conseguimos entender bem as coisas. E nós, às vezes, inocentamos alguém ou culpamos alguém erroneamente. Mas então, depois da volta de Jesus, quando seremos transformados, a nossa mente, os nossos pensamentos serão claros, serão perfeitos, e então vamos poder entender isso. Então, ao participar desse juízo, vai ser importante. Mas é uma pergunta para você lançar na classe e conversar um pouquinho com os seus alunos. Eu acho que isso vai ajudá-los a pensar um pouquinho mais, especialmente nas coisas da eternidade. Um abraço para você. Semana que vem voltamos para a última lição desse trimestre. Um abraço e até lá.